Aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Aqui é o Léo. E aqui é o Cid Corintiano. Viemos aqui um dia após ter acontecido o fato da morte do nosso rei, do rei do futebol, King of Football, o Pelé, o eterno Pelé. Então a gente veio fazer um videozinho aí para falar um pouquinho do Pelé, o que o Pelé representa para o futebol mundial, o que representa para o povo brasileiro em todos os sentidos, né? Independente do time que a gente torça, que não é o Santos no caso, mas Pelé, eu acho que ele transcendeu muito os clubes, as rivalidades do futebol, né? Ele foi o maior ícone desse esporte tão famoso. Então eu ainda vi o que eu conheço do Pelé, mas por documentários, por vídeos, né? O pai sabe um pouquinho mais, sabe bem mais que eu. Então eu vou pedir que você fale aí, pai, do que... Comente a situação aí do nosso rei que nos deixou ontem. Bom, em primeiro lugar, né? Boa noite a todos. É claro que hoje é um dia triste para os brasileiros. A gente tem visto por aí, principalmente na internet, infelizmente, pessoal, eu tenho que fazer esse desabafo, muita gente oportunista falando coisas que não é o momento de serem faladas, sabe? Fazendo referências à vida pessoal do Pelé e tentando ganhar curtida, like em cima disso, até mesmo antes da morte do Pelé, muita coisa falada, muita besteira falada aí na internet, infelizmente. Tem pessoas que parece que não têm noção das coisas. Em primeiro lugar, pessoal, temos que respeitar, em primeiro lugar, a dor da família que perdeu um ente querido, que perdeu um pai, um avô, um tio. Isso é em primeiro lugar. Um ser humano que estava doente, né, que estava enfrentando uma doença muito triste, muito grave, que lutou bravamente pela sua vida, mas infelizmente chegou o momento dele partir. O tipo de situação que a gente vê em tantas e tantas pessoas anônimas pelo mundo afora. Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, quantos brasileiros, quantas pessoas no Brasil e no mundo não estão numa cama de hospital com uma doença terminal parecida com essa que levou o nosso Pelé? Então, se torna algo assim muito repetitivo tentar fazer o mesmo tipo de comentário que as pessoas têm feito na televisão e na mídia alternativa, sabe? Fica um negócio muito chato de ser repetido. O que eu posso dizer do fundo do meu coração, que eu tenho uma lembrança da Copa de 70, eu tinha 5 anos de idade e eu ganhei do meu pai uma bola de plástico que tinha o rosto do Pelé escrito embaixo, Pelé. E eu amava essa bola. Eu brinquei muito de jogar bola com essa bolinha de plástico. Foi um presente que eu gostei muito de ganhar. E eu lembro da festa, das pessoas falando: Brasil, campeão, Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, Clodoaldo. Era um timaço, né? Wilson Piazza, Félix, o goleiro, Everaldo, Carlos Alberto. O Brasil era um timaço de futebol, isso é incontestável. Mas o que eu quero dizer da minha parte, que eu não sei nada da vida pessoal do Pelé, da vida particular dele, da vida familiar dele. A única coisa que eu quero dizer é que eu sou solidário à dor da família, eu respeito esse momento, tá? E do Pelé como jogador de futebol, pelos vídeos que eu vi,
pelas lembranças que eu tenho de criança, pelos jogos que eu assisti pela televisão, eu posso dizer com certeza, pessoal, nunca houve um jogador igual ao Pelé. E nunca haverá outro igual. O Pelé é o jogador que vai ficar para sempre na memória do povo brasileiro por tudo que ele representa. Na minha opinião, modesta opinião, todos esses jogadores que jogam hoje, que são excelentes jogadores, a gente pode citar o Neymar, o Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, não é? Tantos outros jogadores, e aqui do Brasil mesmo, que foram um pouco depois da época do Pelé, o Zico, o Sócrates, o Falcão, tantos outros craques, né? Mas, sinceramente, né? Falando em termos de jogador de futebol, nenhum deles chegou nem perto da performance do Pelé. Né? O Pelé realmente era um gênio do futebol. O Pelé levou o nome do glorioso Santos Futebol Clube para o mundo inteiro e o nome da seleção brasileira e do Brasil para o mundo inteiro também. É claro que é uma perda muito triste, é claro que a gente não se acostuma a ver os nossos ídolos, os nossos ícones, as pessoas mais queridas das artes, da música, do esporte, de todas as áreas. A gente não quer ver essas pessoas partirem. Mas elas são seres humanos que nem nós. Também tem um tempo para viver aqui na Terra, e o tempo do Pelé, né, chegou ao fim aqui na Terra. E essa lembrança bacana desse futebol bonito, desse futebol habilidoso, que o Brasil infelizmente está deixando de lado por conta do dinheiro, do interesse financeiro. Esse futebol jogado com amor, jogado com dedicação, com garra, essa magia que o Pelé fazia com a bola, que o Garrincha fazia com a bola, né? Hoje em dia a gente não vê mais, hoje em dia virou tudo interesse. Então, o Pelé, na minha opinião, é um personagem que deve ser colocado até como estudo, né? Até como na grade curricular das escolas, para que as gerações futuras conheçam o que foi esse grande atleta do século, que é o nosso querido Pelé. O Pelé, ele é considerado, acho que quase unânime, né, para 99% das pessoas aí, como o maior jogador de todos os tempos do futebol, né? Por tudo que ele fez, pelas suas conquistas, pela sua performance. O Pelé é um jogador completo, que fazia basicamente tudo dentro de campo, conseguia fazer gols de todas as formas, de todos os jeitos, de chute, de cabeça, de bicicleta, de voleio, com a esquerda, com a direita, de calcanhar, de tudo quanto é jeito. Driblava, corria, dava assistência, chutava de fora da área, fazia gol de centroavante mesmo. Enfim, o Pelé ele era muito completo, batia pênalti. Então, como ele tinha todos esses atributos aí, e todos num nível muito alto, ele conseguiu atingir essas marcas absurdas de quantidade de gols, conseguiu conquistar 3 Copas aí com o Brasil. Se a gente parar para pensar que sem o Pelé o Brasil é bicampeão, né? Sem o Pelé, se a gente tirar o Pelé da história do Brasil, o Brasil tem 2 Copas do Mundo, né? 94 e 2002 só. Então, o nível que cai o Brasil, entendeu? O Brasil deve muito ao Pelé, ao que o Pelé fez pelo Brasil. O nome do Brasil foi levado ao mundo pelo Pelé. Os outros países tinham medo do Brasil por causa do Pelé. O Brasil foi respeitado como a força máxima do futebol por causa do Pelé. E o Santos foi considerado, ainda naquele tempo, o maior clube do mundo por causa do Pelé. O Santos não tinha medo de nenhum time europeu, gente. Qualquer time europeu gigante como Real Madrid, Barcelona, que qualquer um do Brasil treme hoje para enfrentar,
Naquela época não tinha, o Santos passava o sarrafo em todo mundo. Não tinha ideia, entendeu? Porque o Pelé era o maior jogador do mundo. E todo mundo sabia. Até as premiações de bola de ouro, melhor jogador do mundo, o Pelé não tem nenhuma porque simplesmente naquela época os brasileiros não podiam disputar. Era só os europeus que eram avaliados. Porque senão, como na época do Pelé, o Pelé teria ganhado todas ou quase todas. De todos os anos que ele jogou. Isso é fato, entendeu? Então é complicado. A gente perde um ídolo gigante para o futebol brasileiro, para o esporte brasileiro. Eleito atleta do século. O atleta do século XX. O Pelé era atleta num tempo onde ninguém era atleta, os jogadores não eram atletas, os jogadores eles não tinham aquele físico super avantajado. O Pelé era um atleta, era um exemplo naquele tempo já. O Pelé fazia coisas, fazia dribles, tinha habilidades ali que acho que nem tinham nome naquela época e depois foram popularizadas com nomes aí, como elástico, como pedalada. Enfim, o Pelé fazia de tudo, né, gente? Não é à toa que o Pelé é considerado o melhor de todos, o maior de todos, num esporte tão grande como o futebol, num esporte popular com tantos craques, com tantos nomes, com tantos apelidos, tantas alcunhas, né? A gente teve o Ronaldo, a gente teve o Fenômeno, a gente teve o Bruxo, o Ronaldinho Gaúcho, tivemos o Anjo das Pernas Tortas, o Mané Garrincha, né? Daí tantos jogadores no mundo inteiro, como o Robozão, Cristiano Ronaldo, o ET, chamado ET, que é o Messi, Maradona, El Dios de la Argentina. Tivemos tantos craques durante todos esses anos e ainda assim o Pelé ele nunca foi sequer questionado em sair da posição número 1. Pelé, a disputa, os argumentos eram sempre para ver quem será que é o segundo melhor. Pelé sempre estava intocável lá em cima. Então todas as honrarias aí, todos os nossos sentimentos à família e a todas as pessoas aí que gostavam do Pelé, que admiravam o Pelé, e o agradecimento, nós aqui como um canal aqui do Corinthians, mas um canal de futebol, a gente não podia deixar de falar do maior nome do futebol mundial, que é o Rei Pelé. É lógico que o Pelé, ele construiu a sua carreira inteirinha dentro do Santos, né? Uma carreira brilhante, que todo mundo que gosta de futebol, mesmo que não tenha visto o Pelé jogar, deve ter pesquisado, ouvido falar. O Pelé foi até figurinha do desenho do Maurício de Souza, né? Figurinha de gibi. O Pelé ajudava crianças, o Pelé participava de diversas ações sociais. Essas coisas ninguém fala, tem pessoas que só vê o lado ruim, o lado negativo, não é? Mas o Pelé era uma pessoa que passava pra gente que ele tinha um coração bom e como atleta simplesmente indiscutível, né? O mais habilidoso de todos, o mais fantástico jogador de todos. E o Pelé, ele é aquele tipo de jogador que, independente do time que você torça, qualquer time do Brasil, o Pelé é unanimidade. Todo mundo gostava do Pelé. E todo mundo vai continuar cultivando esse carinho, esse respeito e essa lembrança gostosa desse grande brasileiro que levou o nome do Brasil para todas as partes do mundo através da sua arte de jogar futebol. Então vamos deixar de lado, gente, o rancor, vamos deixar de lado aquelas críticas que muitos fazem, tentando denigrir a imagem da pessoa. Não é que a pessoa, depois que morre, vira santo. O Pelé não é santo, ninguém é santo. Mas veja bem, vamos procurar focar na pessoa que viveu a vida dela procurando fazer aquilo que ela gostava e ser o melhor
na sua profissão. Um exemplo de atleta e de profissional. Isso o Pelé foi. Um grande jogador. Eu só lamento o Pelé não ter jogado no Corinthians. Ia ser muito bom para o Corinthians ter o Pelé do nosso lado, uma vez que o Pelé foi carrasco da gente, o Pelé fez muito gol, ganhou muito jogo do Corinthians. Mas a gente aprendeu a admirar o Pelé e a gente é grato pelo que ele fez, principalmente para nós que gostamos de futebol, dentro das quatro linhas, dentro dos estádios de futebol. Então, eu queria respeitosamente, claro que quem sou eu, mas é de coração, eu queria desejar muita serenidade, muita paz, muita bênção para a família, toda a família do Pelé. Eu soube que pouco antes do Pelé falecer, ele recebeu a visita dos netos, né, da filha Sandra, que morreu, que gerou toda aquela polêmica, né, do não reconhecimento da paternidade por parte do Pelé. E tudo aquilo virou uma polêmica e muita gente aí tem uns urubus que ficam usando isso para tentar denegrir a imagem do Pelé. Mas, gente, todo mundo erra, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus obstáculos na vida, entendeu? Ninguém está livre de passar por uma situação parecida como essa. Não é a primeira e nem a última vez que esse tipo de coisa acontece. Mas veja bem, gente, não é o momento da gente ficar buscando algum tipo de justificativa para tentar denegrir a imagem de uma pessoa que acabou de falecer. Então vamos respeitar respeitosamente a dor da família, os meus pêsames, a dor dos amigos, dos companheiros que jogaram com ele, de tantas pessoas que o amaram, que gostavam dele. Porque ele também, fora do campo, o Pelé fez muita coisa boa, muita coisa bacana, ele ajudou muita gente. Isso daí também tem que ser levado em consideração. Então, Pelé, aqui, humildemente, nós desejamos que você descanse em paz, que agora acabou seu sofrimento, que a sua família seja confortada por Deus, né? E que lá de onde você estiver, que você oriente os nossos responsáveis pelo futebol brasileiro, para que o futebol brasileiro retome um rumo, encaminhe as vitórias, igual aquela época que você jogou, quando o futebol era jogado de forma mágica, de forma brilhante, era jogado com amor, com raça, e que com você, o futebol brasileiro sempre foi vencedor. E é isso que nós queremos voltar a ver um dia, porque um Pelé, um outro Pelé, nós não vamos ver nunca mais. Descanse em paz, nosso Rei Pelé. É isso, pessoal. Eu acho que muitas pessoas também, muitas não, né, mas sempre tem as pessoas que questionam, que falam que o Pelé jogou numa época em que os adversários eram mais fáceis, porque o futebol era mais lento. Tem até a brincadeira que o pessoal faz aí, que o Pelé jogava contra pedreiro só e tal. Mas eu tava vendo uns vídeos aí de várias pessoas experientes aí, inclusive daquela época, né, explicando. E, gente do céu, se você vê explicações dessas pessoas, por exemplo, um deles, Fábio Sormani, jornalista, fez um vídeo falando do Pelé. Se vocês darem uma olhada, a conclusão que você vai chegar é que se fosse hoje em dia ele tinha feito 2.000 gols em vez de 1.000. Porque a bola pesada pra caralho, parecia que tá chutando pedra. Jogar num campo zoado pra caramba, só lama, só tudo horrível. A chuteira, o cara explicou da chuteira também lá, que era outra chuteira horrível. Não tinha nada dessas coisas de hoje não, cara. Hoje é facinho, o cara brincou, hoje é facinho jogar bola. Naquele tempo não era não, era tudo... A camisa, explicaram da camisa também, que não é que nem hoje, que a água bate e cai, ficava pesando a camisa. Entendeu? Então, se você vê todas essas coisas e com tudo isso o Pelé fez lá seus 1.200 e não sei quantos gols, imagine hoje em dia o Pelé teria feito mais de 2.000 gols, gente, entendeu?
É impossível. Alguém com o faro de gol do Pelé não existe mesmo. Tem uma lenda que fala que o Pepe, que jogou Coutinho, Pelé e Pepe, Durval, né? Vários jogadores, Clodoaldo, que jogaram com o Pelé. Tem uma lenda que fala que o Pepe, que era um ponta esquerda do Santos, ele treinava com tipo uma sapatilha de ferro no pé, Léo, no lugar da chuteira. Diz que aquilo pesava. Ele treinava, corria com aquele peso nos pés. Aquele era o treino dele. E quando ele tirava e calçava a chuteira normal, quando ele tirava a sapatilha de ferro, diz que ele corria que era um foguete. Então era aquilo o treinamento. Imagine o Pelé jogando, que nem o Léo falou, no futebol atual, com toda a fisiologia que existe, toda a alimentação adequada, todo o preparo físico, todo o aparato médico, toda a tecnologia que existe hoje em torno da medicina do futebol. Imagine o que o Pelé não faria. A musculação dele. Então, imagine, e o Pelé, que já era um atleta, já tinha um físico privilegiado, um jogador de uma impulsão maravilhosa, de uma habilidade fora do comum. O que o Pelé não seria hoje? O Pelé seria o melhor do mundo todo ano. Todo ano. O Pelé seria o jogador mais caro do mundo. Né? Então, realmente é isso mesmo. Infelizmente, o Brasil vem perdendo os seus ídolos, as suas pessoas queridas, né? A gente vem perdendo as nossas referências em todas as áreas das atividades humanas. Infelizmente, a vida é assim e a gente pede a Deus que tenha misericórdia, que receba o Pelé num lugar bem bonito, né? Que o céu esteja em festa com a chegada do nosso rei Pelé. E é isso aí, né, pessoal? A vida que segue e fazer o quê, né? Pessoal, então essa aí é a nossa pequena homenagem aí, essa conversa sobre o rei do futebol, Pelé, que agora que esteja em paz, que tenha encontrado seus grandes amigos lá, grandes craques como Mané Garrincha, né? Que tenha o recebido lá, o seu eterno companheiro de seleção brasileira, né? Acredito que o seu... Tantos que já foram, né? O Djalma Santos. O pessoalzinho da época, né? Djalma Santos, que era um jogador. Tantos jogadores que faleceram. Aí já foram embora, né? Que o Brasil tinha um timaço, né? Sócrates também, depois, né? Mas... grandes jogadores que já foram embora. Então que ele tenha, que recebam ele lá, o principal adversário dele, apesar de não ser da mesma época, mas o adversário aí nos debates, aí o Diego Maradona, que o Pelé encontre o Maradona lá também, pra quem sabe bater uma bola lá, brincar um pouco lá. Maradona era um outro gênio também, né, do futebol. E é isso, pessoal, da minha parte. Eu só deixo meus sentimentos aí, que tá todo mundo ficou chateado, mas o rei é eterno. Tá todo mundo triste, né? Não adianta. Tá todo mundo triste. Não é aquele tipo de notícia que... Pô, você está falando porque é o Pelé. Não é. Não é. Quando morre uma pessoa próxima, um parente, quando morre uma pessoa conhecida, quando acontece algum tipo de tragédia, um acidente, as pessoas que morreram com essa epidemia da Covid, tudo isso empobrece a alegria que deveria morar dentro da gente, porque a gente é ser humano, entendeu? O Pelé era uma personalidade mundial. E, por nosso orgulho, ele era brasileiro, do nosso país, tá? Então nada mais justo do que a gente prestar essa singela e sincera homenagem a esse homem e a esse grande jogador de futebol. É só isso que nós temos para dizer. E descanse em paz, mais uma vez, que Deus o tenha nos seus braços. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até hoje. Mais uma vez, descanse em paz, Rei Pelé. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tchau, tchau.